Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um Minha Saúde e hoje o programa está recheado de dicas, informações e curiosidades para você cuidar do seu corpo e da sua mente. E olha só, iremos falar de um assunto que mexe com todo mundo, saúde intestinal, mas também tem nutrição, terapia lúdica, diagnóstico de ponta e muito mais. Já viu que o episódio de hoje está imperdível, né? Então vamos começar? No Fala Doutor de hoje, iremos conversar sobre um órgão que é considerado nosso segundo cérebro, o intestino. O Dr. Rafael, coloproctologista e cooperado Unimed Teresina, vai explicar como cuidar bem desse órgão que é tão importante e o impacto que ele tem na nossa saúde. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Explica para quem está em casa o que significa ter um intestino saudável. Bom, Jaciara, intestino saudável é uma denominação muito ampla, né? Mas basicamente o intestino saudável é aquele que funciona bem, funciona adequadamente, que não há nenhum tipo de diarreia, nenhum tipo de constipação, nenhum tipo de intolerância, aquele que funciona devidamente como Deus mandou. Doutor, quais os sinais de que algo não vai bem e que deveríamos procurar um médico? Os principais, funcionamento normal do intestino. Eu não preciso que o meu intestino seja igual ao seu, mas o meu intestino tem que ser regular. Eu não posso, sem motivo aparente, que meu intestino mude. Meu intestino sempre funcionou de uma maneira, de uma hora para outra ele passa a funcionar de outra maneira completamente diferente. Então essa alteração do hábito intestinal é muito importante e tem que ser levada em conta, tá? Além disso, sangramentos, diarreias crônicas, mucorreia, que é aquele catarro que escapa do ânus, é normal uma pequena quantidade de muco junto com as fezes, mas uma mucorreia intensa, principalmente uma mucorreia quando vem acompanhada de sangue, ela tem que ser levada em conta. Cólicas abdominais, mudança do aspecto das fezes, não só da quantidade, mas o aspecto das fezes em fita, fezes quebradiças, enfim, qualquer mudança no seu hábito intestinal tem que ser levado em conta. E como a alimentação entra nessa história? O que devemos priorizar e o que devemos evitar? Não existe nenhum tipo de contato maior do nosso corpo com o meio externo do que a alimentação. Tudo que a gente recebe de fora é através da alimentação, é através do tubo digestivo, né? Lógico, além da pele. Então, nada mais é, nós só somos aquilo que nós comemos. O intestino é absolutamente, completamente ligado àquilo que a gente come. Então não tem como você ter um intestino saudável, uma evacuação saudável, um intestino saudável sem uma alimentação saudável. E para finalizar, quais os cuidados simples que devemos começar hoje? Se eu pudesse separar três cuidados básicos que a gente tem, que são inegociáveis para a saúde intestinal, eu diria: líquidos, muita água, 3 a 4 litros por dia, fibras, pelo menos 25 gramas de fibras por dia, e exercício físico. Exercício físico, assim como a saúde mental, o exercício físico como um todo no organismo, ele afeta muito a saúde intestinal. Você já está 70% do seu caminho andado, sua saúde intestinal está praticamente garantida. Gente, cuidar do intestino é cuidar da saúde como um todo. Muito obrigada, Dr. Rafael, por compartilhar essas informações tão valiosas. Obrigado, Jaciara. Foi um prazer. Agora que já entendemos como cuidar bem da saúde intestinal, você já parou para pensar o que acontece com o seu corpo se você retirar o açúcar da dieta? Iremos entender agora no quadro Mude um Hábito. Confira! Elizabeth, seja muito bem-vinda. Conta pra gente o que acontece com o corpo quando a gente corta o açúcar da dieta. Muitas pessoas nas primeiras semanas sentem fadiga, fraqueza. Isso é porque o corpo está se adaptando à falta do açúcar. Mas depois vem o desinchaço, melhora a pele, melhora o humor e vem outros benefícios. E quais são os ganhos a longo prazo? A longo prazo, perda de peso, controle da glicemia, o intestino fica menos inflamado. Então, são vários os benefícios que a falta do açúcar traz. Quando falamos em cortar o açúcar, é interessante tirar de uma vez ou ir graduando?
gradativamente. Cortar de uma vez fica mais difícil, então você pode ir gradativamente, vai usando o chocolate meio amargo, diminui a quantidade do açúcar até você cortar totalmente o açúcar. E é interessante porque dá até para fazer várias receitinhas para ir adaptando aí o paladar, né? Sim, tem várias receitas que a gente pode estar adaptando sem o açúcar. Obrigada, Elizabeth, por compartilhar com a gente informações tão importantes. E retirar o açúcar pode ser um desafio, mas os benefícios a longo prazo valem a pena. Vale a pena. Gente, e olha só, aqui não é uma cozinha de brinquedo, faz parte de uma terapia muito especial que ajuda crianças com dificuldade na alimentação. Camila, conta pra gente quais os benefícios que você observa nessas crianças com as terapias. Bom, é uma mudança de comportamento essencial em casa, porque assim, em casa muitas dessas crianças elas não conseguem ter um contato com o alimento, como por exemplo aqui, muitas crianças elas têm até nojo de encostar no alimento e aqui elas conseguem desenvolver essa habilidade. Por exemplo, o corte simples que a gente faz na maçã, a criança consegue ter essa habilidade, ela vai tocar na maçã, ela vai cheirar, ela vai encostar os lábios e por fim, no final de tudo, ela vai conseguir comer. E trazem muitos benefícios porque a gente sabe que a nutrição, ela é o pilar de tudo. Eu sempre digo isso, que a nutrição ela é essencial. E se ela vai mudar no comportamento da criança, ela vai mudar em casa também, na parte social, quando a mãe quiser sair com a criança também. Então, são vários benefícios que a gente consegue encontrar com a terapia alimentar. E esses benefícios é importante destacar que não é só para a criança, mas também para a família num todo, o ambiente que aquela criança está inserido, principalmente também na escola. Exatamente. A questão da alimentação dentro da escola, né? Uma coisa que eu sempre acho importante falar, porque a gente trabalha não somente em casa, a gente também consegue ter esse contato com a escola, porque a criança passa boa parte ali na escola, então muitas vezes a criança não consegue comer no ambiente escolar. Então o que a gente consegue fazer? Trabalhando essas habilidades, a criança vai conseguir se alimentar de forma adequada na escola também. Aqui não é só sobre comer, é sobre brincar, usar a criatividade e também criar um vínculo com a alimentação. Quais atividades que são realizadas aqui para estimular cada vez mais essas crianças? Pronto, aqui a gente trabalha muito com o lúdico, como você pode ver, a sala é toda montada de acordo como se fosse uma cozinha mesmo. Camila, e eu olhei aqui essa sala que ela é toda lúdica, mas o que me chamou a atenção são os itens realmente de cozinha, air fry, liquidificador. Você faz receita com as crianças? Sim, a gente trabalha receitas e eles amam as receitas, eles ficam super empolgados. A gente consegue fazer aqui na air fry batata chips, a gente consegue fazer sucos e vitaminas. E a gente também tem um fogão de indução, elas conseguem ter todo esse contato com o alimento. Facilitando cada vez mais e de uma forma lúdica, né? Isso. E agora que você já conhece, sabe que aqui no Te Acolher tem um espaço pensado para o desenvolvimento alimentar dessas crianças. Agora, falando dos bastidores do cuidado, você sabia que os exames de imagem são parte fundamental do diagnóstico médico? Batemos um papo com o Diego Frota, tecnólogo em radiologia, que nos mostrou como a equipe do Hospital Unimed Primavera garante diagnósticos precisos e atendimento humanizado. Diego, seja muito bem-vindo. Conta pra gente qual o papel da equipe de imagem no diagnóstico médico. A equipe de radiologia é importante na realização de exames, na conduta do médico, para facilitar na hora dos exames, visualização de imagem. A gente tem um pronto atendimento específico para atender os clientes. A gente faz as imagens e envia para o médico com resultados de urgência rápido e humanizado. E Diego, muitos pacientes chegam com bastante medo do exame, por não saber como funciona, com medo do diagnóstico. Como que funciona o preparo desse paciente em cada exame? Super tranquilo, né? O paciente chega, a gente orienta direitinho, temos a cartilha. Se o paciente for de urgência, a gente mostra para ele como é feito o exame sai em 1 hora, o resultado. Tem algum preparo que o paciente precisa fazer ou não?
Se o paciente for de urgência, a gente orienta para fazer um preparo antes, tudo direitinho, tá? Se for ambulatório, o paciente vem, faz o cadastro, recebe uma cartilha, leva para casa, faz todo o preparo para no outro dia o exame ser realizado com mais segurança. Aqui no Hospital Unimed Primavera, cada exame é muito mais do que uma imagem, é uma peça fundamental para cuidar de você do jeito certo. Se você tem empresa, esse é para você. No quadro Plano a Informar, irei te mostrar 5 motivos para você investir em um plano de saúde para os seus colaboradores. Investir no plano de saúde para os colaboradores não é só cuidar da saúde, é cuidar também do sucesso da empresa. Oferecer plano de saúde valoriza o colaborador e ajuda a manter talentos na empresa. Colaboradores saudáveis se ausentam menos e entregam mais. Esse benefício mostra o cuidado e reforça o sentimento de pertencimento. Prevenção evita doenças graves e diminui despesas com afastamentos. Além do cuidado com a equipe, a empresa ainda tem redução de impostos. Plano de saúde empresarial, o investimento que cuida das pessoas e impulsiona o negócio. Unimed Teresina, aqui tem gente, aqui tem cuidado. Que episódio especial! Cuidar da saúde é um investimento para toda a vida e a gente está aqui para te ajudar nesse caminho. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Eu te vejo na próxima. Até lá!